Olá, gente, mais uma vez. Olá, sétimo ano. A aula de hoje vai falar um pouquinho sobre os principais impactos causados pelas ações humanas em nossos biomas, tá? Em aulas anteriores, a gente falou um pouquinho sobre os biomas, né? Falamos um pouquinho sobre a floresta amazônica, sobre o cerrado, sobre a caatinga. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje, para relembrar um pouquinho esses tipos de biomas, tá? O que é que a gente encontra nesses biomas e quais as áreas do Brasil que a gente consegue achar esses biomas, mas vamos especificar um pouco mais sobre os impactos causados pelo homem, tá? Os impactos ambientais que os homens causam nesses ambientes aí chamados de domínios morfoclimáticos, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Não se assustem, um assunto é bem simples, tá? Antes de a gente começar a aula, peço que vocês usem os recursos digitais disponíveis aqui no YouTube, tá? Pausem o vídeo, vocês conseguem também travar quando vocês quiserem ler alguma informação que tenha no slide. Você também consegue aí assistir quantas vezes você quiser e puder também esse vídeo, tá? Pedir para vocês também acessarem a plataforma Ava, tá? Porque está disponível essa aula, um link para essa aula, né, novamente, e também algumas atividades que deixamos lá para complementação desta aula também. Ok, sétimo ano. Mais uma coisa para não esquecer, você que não é inscrito aqui no nosso canal no YouTube, tá? Peço que vocês se inscrevam no canal, porque é importante para que vocês recebam notificações e também a gente consegue alcançar mais de vocês. Certo, sétimo ano? Vamos à nossa aula. Acompanhe na tela, por favor. Então, na imagem você vê aí, tá? Os impactos ambientais. Aí eu deixei essa imagem assim bem chocante para que vocês entendam que os impactos ambientais estão ligados aí à destruição, tá, do meio ambiente, tá? Aí a gente vai ler o que está escrito. É o nome dado à modificação causada no ambiente, devido à ação humana de toda e qualquer atividade humana causando impacto no ambiente, o que pode ser negativo ou positivo. Vocês olhando essa imagem aí, sétimo ano, pergunto. Vocês acreditam que essa queimada ela é positiva ou negativa? Olha para mim, a gente observa, né, que existem aí várias formas de o homem utilizar o terreno e para que ele possa utilizar o terreno para alguma agricultura, tá, para a produção de algum tipo de alimento, muitas vezes utilizam a prática das queimadas. Tá? A gente observa as práticas das queimadas em alguns ambientes controlados, tá, com algum tipo de finalidade mais próxima, não causando aí um dano muito grande à área, a gente entende que é uma coisa positiva, porque vai produzir alimentos para determinadas famílias, tá? Mas quando é uma queimada indiscriminada, tá? Quando eles têm fogo em áreas, né, plantadas e acabam espalhando-se o fogo para outras áreas, isso aí é um impacto ambiental negativo, tá? E isso pode causar aí, muitas vezes, a destruição de muitas florestas. É o que a gente vê, né, recentemente aí, que vem ocorrendo na floresta amazônica, tá? Mas isso também ocorre em outras florestas do mundo. Ok, sétimo ano. Vamos continuar o slide. Acompanha na tela. Então a gente vai ver, né, que esse ambiente aí de floresta, né, as florestas tropicais, elas sofrem muito com os impactos causados aí pelo homem, tá? As queimadas é apenas um dos impactos, mas existem outros que a gente vai conversar ao longo da aula. Uma dessas florestas é a floresta amazônica, que é a que você vê agora. A floresta amazônica ela é bem importante na questão aí de produção de água, né? Ela é uma floresta que tem uma grande quantidade de água para as várias espécies, não só importante para a América do Sul, como para todo o mundo, tá, gente? E a prática das queimadas, que é uma prática muito útil, muito feita, né, realizada nesse ambiente, traz um impacto negativo, tá? Não só para a América do Sul, mas para toda a humanidade. Olha para mim, gente. A gente está vendo, né, sobre um dos impactos ambientais que é a queimada, tá? Mas existem outros impactos que nós vamos ver aí ao longo de nossa aula, tá? Vamos ver mais uma floresta tropical, gente. Olha na tela. A gente vê agora, né, a Mata Atlântica. Esse tipo de floresta, gente, é uma floresta mais costeira, tá? A gente falou nas aulas anteriores sobre ambientes costeiros, né? Eu falei para vocês que as partes litorâneas, tá, são as áreas que existem uma quantidade maior de pessoas, tá? Então, a Mata Atlântica é uma mata que ela já está em extinção, ou seja, ela é uma mata que quase não existe mais,
porque a ocupação humana em áreas litorâneas destruiu a floresta e também a produção de cana-de-açúcar, como é o caso aqui do Nordeste, a produção de café, como é o caso do Sudeste, fez com que a floresta, a Mata Atlântica, né, ela quase que fosse dizimada, né, pela sua destruição humana. Olha para mim, gente. O homem, ele utiliza essas áreas, né, de litoral para habitação, né? A gente falou que as áreas que existem uma maior concentração de pessoas é o litoral, mas também utilizam áreas do litoral para a produção, tá? De café, para a produção de cana e outros recursos que foram feitos, né, que foram usados, retirando essa cobertura aí da Mata Atlântica, tá? Então, há um impacto também negativo, um impacto tão negativo que quase que causou a destruição de toda a Mata Atlântica. Ah, professor, quer dizer que a floresta, a Mata Atlântica, ela não existe mais? Ela existe em poucos lugares, né? A gente consegue identificar poucos ambientes aí de Mata Atlântica. Você que mora aí na parte do litoral aí sul de Pernambuco, ainda consegue identificar algum tipo de Mata Atlântica por ali, tá? É bem interessante isso. E você consegue ver alguns poucos lugares que ainda existem esse tipo de floresta, ok? Que é também uma floresta tropical, ok? Olha na tela mais uma vez. Existe também, né, as matas dos cocais, tá? É também uma floresta tropical que funciona nas áreas de transição, né? A gente falou um pouquinho sobre áreas de transição nas últimas aulas, tá? Então é interessante que você revisite os nossos vídeos, tá? Para assistir novamente e entender um pouco dessas faixas de transição, tá? Então, as matas dos cocais também são afetadas por conta da destruição do homem, tá, gente? Então, é muito interessante a gente observar que a maioria dos impactos ambientais causados tem a ação do homem. Olha para mim, gente. A ação do homem também é chamada de ação antrópica, tá? As ações antrópicas, elas são as que causam impactos mais negativos a todo o meio ambiente. Vamos lá, gente. A gente vê também a mata de araucária, tá? Essa mata de araucária também é uma floresta tropical, tá? E também passa por um processo de devastação, um processo de destruição, ok? Olha para mim. Aí você me pergunta, professor, qual o tipo de processo de destruição também que o homem faz, além das queimadas e além também da destruição para a moradia? Olha na tela. A extração de madeira, tá? A extração de madeira para a produção de móveis e outros tipos de utensílios, ela faz com que as áreas sejam destruídas, as áreas de árvores, tá? Florestadas, elas sejam destruídas para a utilização da madeira. Tá? Então, a gente vai ver que tanto a utilização dos ambientes para a moradia, como as queimadas e agora a utilização da madeira. Uma outra coisa que o homem também faz é a agricultura. Tá? A gente falou, né, antes que a retirada das árvores para a plantação de outros tipos de vegetação, no caso uma vegetação aí para a produção e muitas vezes aí para o consumo, não só aqui do Brasil, não só da América do Sul como um todo, né? Mas também de outras partes do mundo, tá? Olha para mim, gente. Vocês têm que entender o seguinte, que o Brasil, a América Latina como um todo, né? Ela não só produz alimentos para os seus habitantes, tá? Para as pessoas que moram na América Latina. Elas também produzem alimentos que são vendidos a outros países, tá? E com esse processo de comércio, é preciso aí de mais áreas de produção, mais áreas de plantação, e com isso a retirada da cobertura, né, vegetal natural para a plantação, para a agricultura e também para a criação de animais, né, gente? Então, a gente observa que o homem, ele vem aí devastando, vem causando impactos no meio ambiente que são muitas vezes aí negativos, mas segundo a dinâmica do comércio, da produção, da sobrevivência do homem, eles são praticados, principalmente aqui em nossas áreas, ok? Nas áreas de florestas tropicais, que foi o que a gente viu, ok? Vamos continuar vendo um pouquinho mais sobre ambientes costeiros, tá? Há também, gente, uma devastação em ambientes de mangue,
tá? A gente observa na tela ambientes de mangue. Você que nunca prestou atenção, né? Quando você foi visitou algum litoral aí, você consegue observar essas árvores que crescem aí em ambientes aí mais salgados, próximos ao mar, são ambientes de mangue, tá? O mangue também ele vem sendo devastado, só que de uma maneira diferente. Mas para que serve o mangue, você me pergunta? O mangue ele tem uma importância, tá? De proteger a costa das ondas, tá? Então, o mangue ele é aquela vegetação primária que tem entre o mar e o litoral, e essa vegetação ela protege, tá? A parte aí da terra dessa infiltração da água do mar, ok, gente? Então, o mangue ele é muito importante para conseguir barrar, né, o mar. Então, é uma barreira natural. Olha para mim, gente. Então, a gente observa que há uma importância, e não só no mangue, né, que a gente está vendo de importante, mas em todas as florestas que a gente viu, as florestas tropicais que a gente viu aqui na aula, tá? Mas eu quero que a gente fale um pouquinho mais sobre mangue. Quais são os impactos ambientais que são causados aí pelo homem, né, no mangue? Olha na tela, gente, mais uma vez. Na imagem você vê, né, as atividades antrópicas ou atividades humanas, a ação do homem. O homem ele polui, né, joga no mangue ali todo o seu lixo, tá? Muitas vezes não é diretamente jogado, chegou nesse ambiente aí e jogou a latinha. Muitas vezes, né, o mangue ele é uma faixa de transição, a água do rio, ele passa por essas áreas e acaba deixando os dejetos, deixando o lixo, tá? Então, quando você polui o rio achando que está só poluindo aquela área, tá? Você não está só apenas poluindo aquela área, mas também outros ambientes, porque esse lixo ele vai se espalhar, tá, gente? Então, há um problema muito sério nas ações do homem nessa questão de poluição. Olha para mim, gente. Então, a gente está entendendo aí, né, que quando a gente joga um tipo de lixo em um rio ou em um canal, uma canaleta, esse lixo vai para algum lugar, né? E muitas vezes ele é despejado nos mangues, muitas vezes ele é despejado no mar, tá? Que a gente já conversou um pouquinho sobre essa quantidade de lixo que a gente encontra no mar, tá, gente? Então, há uma preocupação muito grande quando nós poluímos, tá? Então, há um impacto negativo, tá, no meio ambiente quando nós jogamos, quando nós descartamos o nosso lixo de maneira incorreta. Sétimo ano, preste atenção no que nós estamos falando. Existe um professor, né, já falecido, chamado Aziz Absaber, que foi ele que desenvolveu, né, que escreveu sobre essa ideia que a gente está estudando agora de domínios morfoclimáticos. Ele foi um professor que estudou todos esses ambientes aí, que conseguiu compreender o que acontece positivo e negativamente nesses ambientes, tá? E ele disse uma coisa muito interessante, que nós somos responsáveis por nossas paisagens, tá? Então, olha o valor de importância nisso. Então, todos nós aqui somos responsáveis por nossas paisagens. Então, quando a gente polui o rio, quando a gente extrai madeira indevidamente, quando a gente produz queimadas indevidamente, quando a gente aí ocupa áreas e destrói florestas, tá, desnecessariamente, tudo isso é responsabilidade nossa. Fomos nós que causamos. Então, nós somos responsáveis por nossas paisagens, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido essa mensagem e vamos continuar nossa aula. Acompanhe na tela também. Há também, gente, um ambiente do Pantanal. Saindo um pouquinho de floresta, tá? Indo um pouquinho mais à parte oeste do nosso país, encontramos um domínio chamado de Pantanal. Localiza-se na região centro-oeste do Brasil, sul do Mato Grosso e no nordeste do Mato Grosso do Sul. Também se encontra no norte do Paraguai e leste da Bolívia. Então, no mapa, você vê, né, se você tiver com a imagem na tela no YouTube, você consegue ver aí, né, essa área mais em verde, tá, marcada, chamada de Pantanal, tá? É uma área bastante rica, com muita quantidade de fauna e flora, muita espécie, né? Na fauna, que é a questão aí de quantidade de animais, e flora, que é a quantidade de espécies de plantas. Então, é um ambiente bem diversificado. Gente, a diferença do Pantanal é que o Pantanal é uma área
alagada, tá? Então, o Pantanal é uma área que muitas espécies de plantas e animais, elas dependem desse ambiente alagado, tá? A gente falou um pouquinho, né, logo no começo da aula sobre a questão das queimadas, e as queimadas também atingem muito o Pantanal e traz um impacto negativo para esse ambiente, ok? Acompanha na tela, gente. Há uma diversidade enorme de espécies de plantas, tá, e animais no Pantanal. Então, essa imagem ilustrativa que vocês veem, tá, é uma imagem que representa o ambiente do Pantanal. Então, vocês conseguem ver muitas aves, você consegue ver aí muitas espécies de plantas, um ambiente aí totalmente alagado. Então, ilustrativamente, essas aí são características do ambiente do Pantanal. Mas, quando ocorrem algumas queimadas, quando ocorrem alguns impactos, causando, né, impactos negativos para esse ambiente, é isso que acontece. Então, você está observando, né, os animais eles fugindo, muitas espécies de animais, espécies de peixe morrendo, né, por conta aí do calor excessivo, né? Muitas vezes, quando ocorrem algumas queimadas, alguns incêndios florestais, esses peixes, eles geralmente estão perto de vegetação e a vegetação pegando fogo acaba que afeta a vida deles também. E isso são problemas, são impactos causados pelo homem, tá? Olha para mim, gente. A gente tem que entender que as queimadas são causadas pelos homens, tá? Mas nem sempre é apenas o homem que causa as queimadas diretamente, tá? O que eu estou querendo dizer para vocês? Que nem sempre é o homem que vai lá e taca fogo na floresta, tá? Muitas vezes, quando o homem ele tira uma cobertura vegetal de outro lugar, deixa o ambiente descoberto, o sol excessivo, tá? O calor excessivo, muitas vezes pega aquela plantinha seca lá e causa um tipo de foco de incêndio. E aí se espalha por toda a floresta. Tá? Então, há também uma direção aí de modo indireto, né, para a ação do homem. Tá? Tudo isso são impactos negativos causados pelo homem também. Ok, gente? Vamos continuar nossa aula. Há também, né, um ambiente mais próximo de nós, tá? Um domínio mais próximo de nós, chamado de Caatinga. Tá? A Caatinga, tá, é um bioma brasileiro, tá? Concentrado no Nordeste. A gente vai entender que é Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. Então, todo o Nordeste praticamente ele é resgatado por esse bioma, né? A gente vai ver que a Caatinga ela é quase que parte completa de Pernambuco. Se você tiver a oportunidade de ampliar esse mapa, você vai ver que Pernambuco inteiro tem em suas terras o bioma da Caatinga. Vocês estão vendo que é um ambiente que aparentemente é seco, tá? Mas é muito rico nas espécies de plantas, principalmente cactos. Olha para mim, gente. Falamos em aulas anteriores que existem aí mais de 200 espécies de cactos, né? Então, a gente observa que o bioma da Caatinga é bem rico nessa questão de vegetação, apesar de ser um ambiente aparentemente seco, tá? Mas também existem muitas espécies de animais na Caatinga também. Olha na tela, gente, mais uma vez. Então, observamos, né, a biodiversidade na Caatinga. Então, vocês observam uma grande quantidade de cactos, né? O ambiente parece não, tem a feição de ser bem seco, tá? A paisagem é bem seca, mas não se engane, tá? É um ambiente muito rico e que tem muitas espécies de plantas e muitas espécies de animais também, tá? A gente vai... Olha para mim, gente, por favor. A gente vai entender que o bioma da Caatinga ele é muito importante para também a composição aí de seres humanos. A gente depende muito desse bioma, ok? Para finalizar nossa aula, observa na tela mais uma vez. Vamos fazer uma questãozinha. Vamos lá. Entre os impactos ambientais causados nos ecossistemas pelo homem, podemos citar 1. Destruição da biodiversidade. 2. Erosão e empobrecimento dos solos. 3. Enchentes e assoreamentos dos rios. 4. Desertificação. 5. Proliferação de pragas e doenças. Assinale a alternativa que melhor representa os impactos consequentes do desmatamento, tá? A alternativa correta é a alternativa E, tá, gente? Olha para mim, por favor.
Gente, a gente vai observar que todos esses impactos, alguns que foram estudados por nós e outros não, eles fazem parte aí dessa questão do desmatamento. Então, o homem, ele pratica o desmatamento, ele pratica essa ação negativa, muitas vezes, com o meio ambiente, causando desmatamento, causando destruição. Ok? Então, todas as alternativas aí, elas estão dentro da ideia de desmatamento. Ok, sétimo ano. Espero que vocês tenham compreendido a aula. Vocês podem assistir essa aula, mais uma vez, frisando quantas vezes quiserem e puder, para ter um entendimento melhor sobre o assunto. Tá? Até uma próxima. Valeu!